Um abraço na sua mamãe. Se a mamãe está longe, que pelo menos tenha ligado para ela. Podemos ir? Beleza, então. Irmãos queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe abundantemente sua vida. A minha oração é para que todos nós dessa noite sejamos de alguma maneira tocados por Deus, tocados através de sua palavra, tocados através da oração, tocados através do louvor, tocados através da santa ceia do Senhor. E para que a gente saia daqui impactado com a glória de Deus, com a majestade de Deus, porque isso é que muda, isso é que transforma a nossa vida. Nós vamos adorar a Deus abrindo a Bíblia agora no Salmo 96, e nós vamos lê-lo alternadamente do verso 1 até o verso número 13. O salmista vai nos lembrar de quem é o nosso Deus e do porquê que nós devemos nos colocar na presença do nosso Deus. Leitura alternada, Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Os irmãos, verso 4, porque grande é o Senhor, e muito indigno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor. Porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Que Deus abençoe pela leitura de sua palavra. Pergunta para a gente nesta noite: quem é que nós viemos adorar? Ou assim mais comumente, o que nós viemos fazer aqui? Essa é uma resposta que nós precisamos dar para Deus, para o nosso coração. E eu desejo profundamente que nós não tenhamos vindo passar um tempo, cumprir um ritual, mas que nós verdadeiramente estejamos aqui para adorar ao Deus de toda a terra, o Deus majestoso. E o salmista diz que nós rendemos glória, rendemos majestade, reconhecendo quem Deus é, reconhecendo tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Ele está fazendo e tudo aquilo que Ele fará, e reconhecendo quem é esse Deus para mim, dentro da minha história, dentro da minha experiência. Quem é esse Deus? E que nós sejamos então, irmãos, diante da glória e da majestade de Deus, que isso toque no nosso coração, que isso inunde o nosso coração. Porque sem a visão da glória e da majestade de Deus, nós continuaremos levando nossa vidinha, no diminutivo mesmo, uma vidinha sem sentido, sem significado, sem propósito. Então que sejamos impactados pelo Senhor. E Ele diz que nós comparecemos diante dEle trazendo ofertas a Ele. E a maior e melhor oferta que nós podemos dar a Deus é a nossa vida. Em Romanos 12 diz que nós somos uma oferta viva, um sacrifício vivo apresentado a Deus. Quem é o Deus que você veio adorar?
Quem é esse Deus? Eu queria convidar então você para juntos buscarmos e invocarmos a presença desse Deus. Feche os seus olhinhos, abaixe sua fronte e busque a Deus. Diga a Deus o que você veio fazer aqui. Reconheça-o como o Deus Todo-Poderoso, o Deus que enviou a sua salvação através de Jesus Cristo, o Deus que se revelou a nós, o Deus que nos escolheu, o Deus que controla a história. Adore a Deus, bondoso e amado Pai. Nós estamos diante da sua santa e majestosa presença. Senhor, somos conscientes de que só podemos adorá-lo nessa noite, só podemos cultuá-lo, só podemos honrá-lo, admirá-lo, exaltá-lo, por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque é por causa de Jesus que nós somos aceitos na tua presença. É por causa de Jesus que nós tivemos os nossos pecados perdoados, a nossa dívida paga, a nossa culpa retirada. É por causa de Jesus que nós ousadamente adentramos ante a sua presença. Senhor, nós desejamos reconhecer quem tu és, reconhecer tudo aquilo que o Senhor significa para nós, reconhecer tudo aquilo que o Senhor já fez, tudo aquilo que o Senhor está fazendo e tudo aquilo que o Senhor fará. Senhor, receba o nosso culto pela mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pela intercessão do Santo Espírito do Senhor. Usa esse culto, esse momento de adoração para trazer renovação à nossa fé, para trazer renovação da nossa esperança, para trazer encorajamento, ânimo, reavivamento para nós, para que enquanto aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo, ou aguardamos o Senhor nos chamar, que possamos viver nessa terra como instrumentos para a glória e a honra do seu nome. Receba, Senhor, tudo que vamos fazer aqui, como um aroma suave, que o Senhor receba não por causa dos nossos méritos, não por causa de nossa religiosidade, não por causa de nossas boas obras, mas única e exclusivamente por causa das obras de Cristo Jesus. Nós adoramos o Senhor e oramos no nome precioso de Jesus. Amém. E amém. Irmãos amados e queridos, nós vamos então louvar ao Senhor, e antes fazendo aquele lembrete do nosso grande privilégio e da nossa grande responsabilidade de participarmos da obra do Senhor. Deus tem sido extremamente bondoso e generoso conosco, e nós precisamos então, dentro dessa expectativa de sermos usados por Deus e também consagrarmos ao Senhor os nossos recursos. Então aí estão os dados bancários para que a gente possa fazer para abençoar a obra do Senhor, no sentido de que somos cooperadores com o Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Aqueles irmãos que puderem e quiserem, vamos nos colocar de pé e nós vamos cantar esse hino, Comunhão Preciosa. Jesus.
confesso meus temores, toda a minha imperfeição. Ele escuta com paciência essa triste confissão. Ternura repreende meu pecado e todo o mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinho em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Eis-me aqui,
Irmãos, vamos orar. Feche os seus olhos mais uma vez, abaixe sua fronte. Ore agora pedindo para que o Espírito Santo de Deus incline o seu coração, o meu, o nosso coração, para ouvirmos a voz de Deus, para que a gente discirna a voz de Deus e obedeça a palavra do nosso Deus. Vamos clamar a Deus por isso. Fale ao meu coração, Senhor, através de Tua palavra. Vamos orar também agradecendo a Deus pela grande salvação que Ele nos proporcionou em Cristo Jesus. Por causa de Jesus que nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. E como acabamos de cantar, Senhor, toca na nossa vida, através de Tua palavra, através do Teu Espírito, através do Teu poder. Eu vou pedir a nossa irmã Sus para orar por nós, pedindo essa bênção ao Senhor, para que Deus fale ao nosso coração. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui, por estarmos reunidos para louvar o Senhor, para aprender mais do Senhor. Ó Deus, muito obrigado por esse privilégio maravilhoso, Senhor. Te louvo pela vida de cada irmão que está aqui nessa noite, que o Senhor trouxe aqui, ó Pai. Ó Senhor, que o Senhor esteja abençoando mesmo cada um com suas famílias, os irmãos também que não puderam estar aqui, que estão em casa. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, a nossa igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Temos passado por tempos difíceis, Senhor, mas o Senhor sempre nos chama, Pai, a estarmos derramando o nosso coração diante de Ti, Senhor. Estarmos mesmo derramando a nossa alma, Pai, clamando a Ti, intercedendo, Senhor Deus, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, Pai, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro, e essa promessa é maravilhosa, Senhor, conforta o nosso coração, nos traz esperança. Muito obrigado, Senhor Deus, mesmo a gente não merecendo, pecadores, Senhor, o Senhor se estende para nós, o Senhor se inclina para nós, para ouvir o nosso clamor, Amém. Pai. Possamos mesmo, Senhor, estar valorizando, Pai, cada minuto na Tua presença, Senhor, cada minuto diante de Ti, Senhor Deus, porque realmente é uma hora preciosa, Senhor. Cada minuto, Pai, na Tua presença, nós ganhamos mais vida, Senhor, nós adquirimos ânimo, Senhor, para vivermos neste mundo, ó Pai, e um dia nós temos a certeza que estaremos com o Senhor, Pai. Fala conosco, Senhor, continue falando nesse culto, que nosso coração possa ser um coração mesmo dócil, um coração inclinado a obedecer, Pai, inclinado a Te servir, Senhor. Tire de nós tudo que nos afasta de Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, para sentar-se. Irmãos queridos, nós vamos seguir a nossa série de mensagens a respeito da família. E nessa noite eu gostaria de pensar um pouquinho com os irmãos sobre esse tema, aproveitando também o Dia das Mamães, investimentos de uma mãe segundo o coração de Deus. Abra sua Bíblia juntamente comigo no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1. Nós vamos ler todo o capítulo, são 28 versículos, nós vamos ler de maneira alternada. E eu vou pedir para que você preste bastante atenção na leitura, porque no decorrer do texto, como são grandes blocos de versículo, nós não iremos ler de novo. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1, dos versos de número de 1 a 28. Domingo passado nós iniciamos então a série de mensagens da família, falando do sogro que abençoou o genro e do genro que abençoou o sogro, né? Então nós vamos, eu acho que mais para frente vai dar para a gente falar do dia que a nora também abençoou a sogra e a sogra abençoou a nora. Lá em Noemi e Ruth, uma experiência também extraordinária. Mas hoje nós vamos falar então dos investimentos de uma mãe segundo o coração de Deus, de um pai segundo o coração de Deus. Embora nós vamos falar de uma mãe, se aplica a todos nós, né, a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim, leitura alternada. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi,
efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu não sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho e nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. A mulher foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram, e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o recebi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, e ofereceu ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fique até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho
E trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que estive contigo orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Que Deus abençoe pela leitura de sua palavra. Irmãos queridos e amados, o mês de maio, então, é o mês que nós tiramos para refletir sobre a família. Então, nós estamos indo para as Escrituras para ver o que é que Deus tem para falar conosco com respeito ao tema família. A família não vive dias fáceis. Os dias são difíceis para a família. A estrutura familiar judaico-cristã, essa família tradicional de homem e mulher, um homem e uma mulher tendo filhos, está sendo bombardeado diariamente, em todos os lados que a gente vê, seja nas mídias sociais, sejam em redes de comunicação, né? A gente vai olhando e assim, então nós precisamos ir para a palavra de Deus e buscar Deus e sua palavra para ver o que é que Deus quer que a gente faça. E como que Deus quer então que nós edifiquemos a nossa família, a fim de que a nossa família possa ser um instrumento valoroso nas mãos do nosso bondoso Deus. E nesse Dia das Mães, segundo domingo do mês de maio, nós vamos então atentar para Ana. Então nós vamos entrar no lar, na casa de Eucana e Ana. E nós vamos então olhar para a vida dessa mulher, para a vida dessa família, e olhando para as Escrituras, a gente pode ver que Ana é uma mãe segundo o coração de Deus. É uma mulher sábia, é uma mulher piedosa, e pela graça de Deus, Ana fez investimentos que abençoaram a sua vida, abençoaram tremendamente a sua família, e os investimentos que Ana fez abençoaram a nação de Israel. Percebam que uma nação foi abençoada através da vida piedosa de uma mulher e de seu esposo. Porque Samuel nasceu e Samuel se tornou o maior profeta que Israel já teve. Então, nessa noite, eu gostaria de encorajar você, né, a juntos, para que Deus use essa história de Ana para nos ensinar e nos encorajar a fazer os mesmos investimentos que ela fez, e que, se for vontade de Deus, que nós possamos ter resultados expressivos e significativos desses investimentos, e que eles tragam benefício não só para a nossa vida, tragam benefício para a nossa família, tragam benefício para a nossa igreja, e tragam benefícios também, se assim for vontade do Senhor, para a nossa nação. Então nós temos diante de nós a história de Ana, e à medida então que a gente for conversando, né, dentro da mensagem, nós vamos estar explicando algumas partes do texto que é muito importante nós caminharmos. Então, o tema da noite é investimentos de uma mãe segundo o coração de Deus. Uma mãe segundo o coração de Deus, que investimentos que ela faz, né? Então, nós vamos aprender, em primeiro lugar, que uma mãe segundo o coração de Deus, ela investe na sua família. Nós vemos isso dos versos de 1 a 8. Isso fica muito claro na história de Eucana e de Ana. Ana escolheu investir de maneira intencional na vida de sua família, apesar das circunstâncias contrárias de dentro e de fora de sua casa. Ana, então, ela decide investir em sua família, apesar das circunstâncias adversas, apesar dos problemas. E isso fica notório, então, em primeiro lugar, ela investe na sua família apesar das dificuldades. O versículo de número 2 diz que Ana era casada com Eucana. E Eucana tinha quantas mulheres? 2 mulheres. Aqui então nós temos a poligamia. A poligamia nas Escrituras, principalmente no Velho Testamento, era tolerada por Deus. Nunca foi incentivada e nunca foi permitido. E nós temos então diante de nós que não precisamos ser um especialista para concluir que essa receita de uma poligamia é uma receita para o desastre. Toda a família do Velho Testamento que foi polígama,
teve grandes problemas e tragédias dentro de casa. E aqui então nós temos uma família assim. Então a Bíblia vai dizer para nós que Ana era estéril, ela era a primeira esposa. Por isso que a Bíblia sempre vai narrar o nome dela primeiro. E nós vemos que Eucana amava essa mulher. Amava de uma maneira extraordinária. Um homem bondoso, um homem generoso. E no versículo de número 8 ele diz: Ana, por que você está triste? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Irmão, 10 filhos é muito filho, hein? Eu olhei lá para a Bibi, para a Sara hoje lá em casa e falei assim para a Ivone, falei, amor, porventura não sou melhor do que 10 Bibi, 10 Sara? Ó, gente, esse homem era o homem, né? Aquela música daquele cantor, esse cara sou eu, foi baseado nesse cara aqui. Olha como que esse camarada é extraordinário, presta atenção. Ana era estéril, não podia ter filhos. E não ter filhos na cultura judaica era um sinal da maldição de Deus. Olha como que isso era triste. Ela se sentia amaldiçoada. E houve um consenso entre eles, como houve de Sara e Abraão, para poder ter uma outra esposa. Jacó teve 4 esposas. E aí a gente vai vendo o tumulto dentro dessas casas. E aí então nós temos aqui uma mulher que vive dificuldades. Por que vive dificuldades? Porque o seu lar é dividido. O seu amor é dividido, a atenção é dividida. E ao invés dessa família esperarem em Deus, o tempo de Deus, a maneira de Deus, eles resolveram ajudar Deus, como fizeram Abraão e Sara. Toda vez que nós tomarmos o lugar de Deus e tentarmos ajudar a Deus, nós vamos sofrer as consequências. Nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus, a hora de Deus. E se Deus não quiser fazer, nós precisamos ficar firmes na nossa posição. Percebam que quando o casal percebe então que não pode ter filhos, eles arrumaram um jeito. Vamos arrumar então aqui uma segunda esposa, você tem filhos com ela. E aí começa então toda a dor e a angústia dessa mulher. Porque ela está sofrendo. E ela sofre grandes problemas dentro desse relacionamento. Percebam que ela tem que dividir a atenção, ela tem que dividir o amor, mas mesmo assim ela não desiste do seu casamento, ela não abandona o seu lar por causa dessa atenção e por causa desse problema. E aqui está uma lição muito preciosa para a nossa vida, que nós estamos vivendo dias hoje, em que casais novos, ao primeiro sinal de dificuldade, desejam abandonar o casamento. Não querem mais lutar pelo casamento. Não querem mais pagar o preço para poder estar juntos. E essa geração nova, fast food, essa geração miojo, que é para ontem as coisas, não sabe, né? Eu já falei isso aqui para vocês, não sabe o que é a geração da pamonha. A turma antiga aqui sabe. Como é que fazia a pamonha? Lembra? Tirava um dia para ir na roça, apanhar o milho, aí descascava os milhos, as crianças iam tirar cabelinho do milho, ia ralar milho, ia temperar milho, ia coar milho, depois ia fazer pamonha, ia cozinhar pamonha, ia comer pamonha que hora? Só de tarde. A geração de hoje não sabe esperar. E nós estamos entrando nisso. Então nós queremos a todo custo, do nosso jeito e da nossa hora. E aí a família apresenta dificuldades, a gente quer desistir da família. O marido, o cônjuge, né, a esposa tem dificuldade, a gente quer abandonar. Os filhos, né, apresentam dificuldades, a gente quer desistir. Ana nos ensina que um dos maiores investimentos que nós precisamos fazer é na nossa família. E esses investimentos têm que ser apesar das dificuldades, porque investir na família quando tudo está andando certinho, quando tudo está andando redondinho, é fácil, gente. Agora nós somos chamados para andar contra a natureza, contra a cultura. Por isso é que nós precisamos lutar, nós precisamos investir nos nossos relacionamentos. Primeiramente no casamento, depois na família, depois na igreja, que é a outra família nossa. Então nós precisamos investir na vida da família, apesar das dificuldades. Mas nós aprendemos também com Ana,
que esse investimento na família é apesar dos desencorajamentos. Ana não só tinha uma dificuldade de dividir o seu amor, dividir a sua atenção, mas aí nas escrituras do versículo de número 2 até o versículo de número 7, nós vemos que a Penina era uma rival. E ela não ficava no cantinho dela quietinho, ela era uma víbora. Olha que mulher que esse cara foi arrumar, né? Trouxe o problema para dentro de casa. Arrumou um problemaço. E a Bíblia vai dizer então que essa Penina provocava Ana, zombava de Ana. E anualmente, toda vez que reunia a festa para ir na casa do Senhor, cultuar a Deus, perceba que o texto sagrado diz que o negócio azedava. O que você faria numa situação dessa? Muitos desistem. Percebam então que nós temos a vida de Eucana, um homem piedoso, um homem bondoso. A Bíblia diz no versículo de número 8, né? Ele presenteava a sua esposa, ele conversava com a sua esposa e ele expressava o seu amor para com ela. Isso aqui é muito significativo, porque nós temos hoje um marido que não conversa com a esposa. E quando conversar aqui, presta atenção, não é se tem arroz, se tem feijão, não é isso. Perceba que ele olha dentro do olho dela e percebe que ela está triste. Eu imagino ele falando assim: princesa, por que os seus olhinhos estão tão apagadinhos? Carinhoso, está vendo? Um homem amoroso. Ele dá atenção para ela. É um homem que consegue perceber coisas. Dica para as meninas que vão casar. Você precisa orar para que Deus mande um homem desse aqui para você. Um homem sensível, um homem piedoso, um homem que pergunta para você como você está. Porque tem homem que chega em casa, a primeira coisa que quer saber é como é que está o cachorro. O cachorro passou bem? E nós, como é que nós estamos? Olha como que isso é sério. Então percebam, meus irmãos e irmãs, que nós vemos então nesse texto, nesse contexto, que Ana convivia com situações que a desencorajava diariamente, constantemente, anualmente, a ela desistir. Que é uma coisa a gente investir no casamento e na família, quando outra coisa está caminhando. Agora olha quantos motivos de desencorajamento. A sua rival, né, a Bíblia fala isso, que Penina, provocava ela diariamente, zombava dela porque ela não tinha filhos. Não sei se você lembra do Pito Peru da infância, lembra do Pito Peru? Ficava provocando, instigando. Irmãos, como é que a gente vive numa situação dessa? Mas mesmo assim, Ana não desiste de investir na sua família. Vamos voltar aqui ao princípio de Deus. Se Ana e Eucana tivessem obedecido o princípio de Deus lá de Gênesis capítulo 2, eles teriam evitado todo esse transtorno aqui. Se eles permanecessem fiéis um ao outro, não resolvessem dar uma ajudinha para Deus. Se Abraão e Sara também permanecessem fiel a Gênesis capítulo 2, não teriam aquele tanto de transtorno e por aí vai, etc, etc. Percebam que toda essa dificuldade, toda essa zombaria, toda essa provocação, não deixe que Ana desista. Ela continua investindo na vida de sua família, no seu casamento. Apesar do desencorajamento da outra, apesar do desencorajamento da demora, porque, presta atenção, uma coisa é a gente esperar meses, semanas, outra coisa é nós esperarmos anos, e presta atenção, décadas esperando. E aqui nós temos uma mulher que está esperando em Deus ao longo tempo. E apesar dos seus sentimentos, ela investe na família. Irmãos, olha quantos motivos para desencorajar a gente a investir no nosso casamento, a investir na nossa família. Para ensinar o que não se deve fazer, tem muita gente. Agora nós precisamos pagar o preço e investir na nossa família, apesar dos desencorajamentos. Por isso Ana investe no seu casamento e na sua família.
E nós precisamos imitar o seu exemplo. Mas ainda em terceiro lugar, Ana investe no seu casamento, apesar das angústias e dos desesperos. Por que angústia e desespero? Porque dificuldades e desencorajamentos a longo prazo, sem a intervenção de Deus ou de outras pessoas, podem azedar o nosso coração, podem nos levar ao desespero. Já que Deus está demorando em fazer, já que não vai mudar, então eu vou agir no desespero. Pense em Ana em seus pensamentos. Deus não age. Eu estou orando, e já passou mês, já passou anos e a coisa não acontece. Deus não muda. Penina continua a mesma mulher, sempre provocativa, sempre zombadeira, sempre uma víbora, pronto a dar o seu bote. Deus não faz com que Eucana tome posição. Percebam que isso traz angústia ao coração de quem está sofrendo. E assim é eu e você. Senhor, mas nós estamos orando, mas ele ou ela não muda. Continua do mesmo jeito. O cônjuge não muda, os filhos não mudam, a situação não muda. Mas o Senhor não age. O Senhor fica quieto, o Senhor fica em silêncio. Será que o Senhor está ouvindo a minha oração? Perceba que essa é a angústia de Ana. E notem, meus irmãos e irmãs, que Deus só age e a situação de Ana só muda quando Ana muda. Perceba que Deus não mudou Penina e não mudou Eucana. Deus muda primeiro Ana. A situação de Ana só muda e Deus só age na circunstância quando Ana muda a atitude do seu coração. E aqui tem outra lição extraordinária. Muitas vezes nós queremos só investir no casamento quando o outro faz a parte dele. Se o outro não faz, eu também não faço. Muitos têm vivido essa regra. E aqui nós temos um exemplo de que nós somos chamados para cumprir a nossa missão independentemente do outro. Se o outro não está fazendo a parte que lhe cabe, é um problema dele e de Deus. Por isso que nós precisamos escolher com sabedoria antes de casar. E a regra não é 50%, 50%. Então, quando chegar a idade das nossas filhas ou dos nossos filhos casar, fala assim, ó, você entra com 50%, eu entro com 50%, dá 100%. Vai dar certo? Não. Você precisa dar 150% e eu dar 150%. Aí 300% dá aquela chacoalhada e chega a 100%. E aí começamos a trazer para nós. Muitas vezes nós estamos esperando no outro. E ficamos de braços cruzados. Ana nos ensina a semear, a investir na família, apesar das dificuldades, apesar dos desencorajamentos e apesar da angústia de sua alma, da aparente demora de Deus em mudar e em agir. Irmãos queridos e amados, isso aqui é extraordinário para a nossa vida. Porque nós muitas vezes, diante do silêncio de Deus, somos tentados a desistir. Somos tentados a abandonar o barco. Ah, não vou mais lutar, cansei. E Ana nos ensina então, a mesmo diante das angústias, mesmo diante dos desesperos, e perceba que é ano após ano, essa mulher vivenciou uma experiência dramática. Por isso, meus irmãos e irmãs, e principalmente as mamães, uma mamãe segundo o coração de Deus, uma mamãe sábia, uma mãe piedosa, investe em sua família, apesar das dificuldades, apesar dos desencorajamentos e apesar das angústias e desespero. Perceba que esse é um chamado também para nós como igreja, porque a família, a igreja é a família maior nossa, a família da fé. Nós precisamos investir na família apesar das dificuldades. Ah, como que nós gostaríamos que a igreja fosse perfeita. Agora, vamos pegar lá em casa, o cônjuge seu é perfeito? Se você perguntar para a Ivone, o Ney é perfeito, ela vai falar, é. Claro que não, gente. Claro que não. Se você perguntar para mim,
pastor, as suas filhas são perfeitas. O que você acha que eu vou responder? Nossa, perfeitíssima. Pode levar para o céu, tá? Não. Agora, se você perguntar para as filhas se os pais são perfeitos, vão responder o quê? O que vai responder, Bia? Aí, presta atenção. Nós não temos perfeição na família, e nem assim a gente joga o outro na lata de lixo. Aí a gente vem para a igreja, para a família da fé, e a gente quer perfeição. Se não for para ser perfeito, aqui não serve. Então, temos que matar todo mundo. E fechar a porta da igreja, porque não tem perfeito. Nós precisamos, irmãos, acordar para essa realidade. Nós somos pessoas imperfeitas, buscando a graça, buscando, né, a majestade de Deus para sermos transformados. E aí nós não queremos investir na igreja. Ah, não vou lá não, lá só tem um bando de pecador, lá é só pecador. Você é mais um, para somar força. Nós precisamos investir na igreja apesar dos desencorajamentos. Ah, lá na igreja ninguém me valoriza. Aí fica nesse Nós precisamos investir na família da fé, apesar das angústias e desespero. Por quê, irmãos? Porque Deus nos chamou para fazer parte da família da fé. Mas nós aprendemos com Ana uma segunda lição. Irmãos queridos e amados, como nós vimos, a família era muito importante para Ana. Ela investia na sua família. Mas havia algo muito mais importante para ela, e que sustentava a vida dessa mulher, diante das dificuldades, diante dos desencorajamentos, diante da angústia de sua alma, que era a sua fé em Deus, a sua esperança em Deus. E nós vemos isso muito claro nas Escrituras, que Ana era uma mulher que tinha um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus. E isso é extraordinário. E uma mãe segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, investe também em sua fé em Deus. Percebam que quando Ana decide investir na sua fé, é que ela recebe força, encorajamento, esperança para continuar investindo na sua família, apesar dos problemas, para continuar investindo na sua família, apesar dos desencorajamentos, para continuar investindo na sua família, apesar da angústia e do desespero. Por que isso é importante? Porque hoje tem muita gente querendo investir no casamento e na família, mas sem investir na fé, esse casamento e essa família não vão muito longe, porque a fé é o alicerce. É a fé que nos impulsiona, nos encoraja e nos dá base para a gente lutar e investir em outras coisas importantes da nossa vida. Se o Senhor, irmãos, não for o centro da nossa vida, não for o centro da nossa família, a nossa família pode se tornar um ídolo no nosso coração. O cônjuge pode se tornar um ídolo no nosso coração. Os filhos podem se tornar um ídolo no nosso coração. É por isso que Deus tem que ser o centro, o primeiro na nossa vida. E é essa fé em Deus e em suas promessas é que nos capacitará a prosseguir, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de adversidades, mesmo diante de desencorajamentos e angústias. Sem investir na família, é a mesma coisa que sem investirmos na fé, se investirmos na família e não investirmos na fé, é a mesma coisa de construirmos uma casa sobre a areia. É questão de tempo, ela vai ruir. E quem disse isso foi o próprio Jesus. Se você não edificar a sua casa sobre a rocha, que é Jesus, essa casa vai ruir. Então, nesse sentido, nós temos tragédias anunciadas. Que a pessoa está edificando a vida, o casamento e a família, não na rocha que é Jesus, na areia. É questão de tempo para isso acabar, para isso ruir. Então percebam que quando nós falamos de fé em Deus, nós estamos falando de um relacionamento com Deus. Sem fé em Deus, irmãos, nós não atravessaremos os momentos de adversidade, nós não teremos força. Percebam que Ana nos ensina que essa fé, ela nos leva a um relacionamento pessoal com Deus.
Percebam que Deus para Ana não é um passatempo dos finais de semana. Deus para Ana não é um hobby. Deus para Ana não é uma religião. Não. Deus para Ana é um relacionamento. E esse relacionamento, ela conversa com Deus. Perceba que ela abre o seu coração para com Deus. Ela tem a liberdade de chorar diante de Deus. Perceba o versículo número 10. Ela com amargura e alma, ela ora ao Senhor e ela chora diante de Deus. Deus para ela é uma pessoa. Não é uma coisa, não é uma força. E por que isso é tão importante para a gente? Porque às vezes nós corremos o risco de ficar tão preocupado com a família, preocupado com o cônjuge, preocupado com os filhos, que a gente se esquece da fé. De alimentar a nossa fé. De manter a chama da fé viva, a chama da fé acesa. E Ana faz isso, presta atenção, independente de Eucana, independente de Penina. Ela busca cultivar a sua fé diante do Senhor. E nós sabemos que Ana busca o Deus da aliança com quem ela aprendeu na sua família a buscar a esse Deus e se relacionar com esse Deus. Hoje em Jesus Cristo, quando Jesus Cristo vem a esse mundo e morre na cruz do Calvário e ressuscita, Ele então abre o acesso para que nós tenhamos então um relacionamento com Deus. Então hoje nós podemos falar com Deus, nós podemos dirigir a Ele as nossas angústias, nós podemos falar para Ele daquilo que nós estamos sentindo. Podemos esperar nele, mas isso é um processo e é algo que nós precisamos de investimento diário nesse relacionamento com o Senhor. Percebam que essa fé em Deus e em suas promessas é que faz Ana continuar esperando do Senhor. É que faz com que Ana não desista de investir na sua família. Percebam que essa fé e devoção, ela é percebida pelas pessoas que estão à volta dela. E até o sacerdote Eli acha que ela está embriagada. Por que embriagada? Porque ela está diante de Deus e ela não fala algo audível, ela só mexe com os lábios. Mas o coração dessa mulher está rendido diante de Deus. John Bunyan disse o seguinte, que é preferível nós orarmos sem palavra, mas com o coração, do que orarmos com palavras e sem coração. Então nós precisamos estar rendidos diante de Deus, não só o nosso corpo, mas a atitude do nosso coração. Então nós aprendemos com Ana a buscar a esse Deus de um relacionamento pessoal. E falando em relacionamento com Deus, como é que está, como é que anda o seu relacionamento com Deus? Nesse tempo de pandemia, que às vezes a gente não pode vir à igreja. Como é que está a chama da sua fé? Quando você não pode estar aqui, você tem cuidado da sua vida espiritual, e isso não depende do pastor, isso não depende da igreja, isso não depende do seu cônjuge, isso não depende do seu filho, isso não depende dos seus pais, isso depende de você. Como é que está a sua fé? Sem esse relacionamento pessoal e profundo com Deus, irmãos, não tem como, a gente vai sucumbir diante das realidades adversas da vida. A gente vai entrar em crise, vai entrar em pânico, e às vezes agiremos como quem não teme a Deus. Por isso nós precisamos ser chacoalhados, e Ana nos ensina isso, a ter uma fé em que Deus não é uma coisa, Deus é um relacionamento. Perguntinha básica aqui, qual foi a última vez que você chorou diante de Deus? Ana está angustiada, Ana está aflita. O profeta diz para ela, você está embriagada de vinho. Ela, não estou embriagada de vinho, não, estou embriagada de angústia. Eu estou tomado de aflição. E perante o Senhor venho derramando, constantemente derramando a minha aflição. E ela coloca diante de Deus, quem sabe, a zombaria que ela sofreu de Penina, as injustiças.
Perceba que em nenhum momento nós vemos Ana brigando com Penina. Nenhum momento. Em nenhum momento nós vemos Ana cobrando de Eucana uma posição com respeito a Penina. Ah, mas ela brigava no lugar certo, diante de Deus. E lá ela chorava, lá ela colocava as suas angústias, lá ela colocava as suas aflições, lá ela colocava tudo diante do Senhor. Ah, irmãos, como nós precisamos desse lugar, e de valorizar esse tempo e esse lugar. Como cantamos no hino, preciosas são os momentos, as horas na presença de Jesus. E aí, irmãos, quando nós não abrimos o coração para Deus, quando nós não temos esse relacionamento com Deus, aí a gente vai para a mídia social. A gente vai colocar a nossa dor no Facebook, no WhatsApp. A pessoa, se Ana fizesse isso na época dela, então o WhatsApp de Israel, todo mundo estava sabendo que Ana estava assim, chutando o balde. No Facebook de Israel, né, Ana e Eucana, está um caos aquela família. Nós precisamos aprender a colocar diante de Deus as nossas angústias, a colocar diante de Deus as nossas incompreensões, a colocar diante de Deus as nossas injustiças, aquilo que a gente acha que foi injustiçado. E Ana nos ensina isso, através desse relacionamento pessoal, desse relacionamento profundo com Deus. Percebam, queridos, que a fé em Deus e em suas promessas leva a Ana, então, a desenvolver esse relacionamento profundo, esse relacionamento com o Senhor. Aonde você tem colocado as suas aflições? Onde você tem publicado a sua dor, o seu sentimento de injustiça? Sem a fé pessoal em Deus e em suas promessas, nós não iremos muito longe. Sem a fé em Deus e em suas promessas, nosso casamento não vai muito longe. Nossa família também não, e a igreja também não. Por isso que a igreja precisa colocar a sua fé em Cristo Jesus e na palavra de Deus. Ela é a bússola, não o que eu acho, não o que eu penso, não o que eu sinto. É a palavra de Deus. O que diz a Bíblia? Toda vez que nós abrirmos mão disso, nós estamos dando um passo largo para a catástrofe. E isso não é só o casamento, não é só a vida e não é só a família. A igreja também. Por isso que você, como membro dessa igreja, precisa orar pelo seu pastor e pelo seu conselho, para que Deus dê vida piedosa a esses homens, para que esses homens busquem a vontade de Deus e tenham um relacionamento pessoal com esse Deus. Ana também nos ensina que uma fé em Deus é uma fé que nos leva a reagir diante de Deus de formas práticas. O culto a Deus é uma reação. A gente vem cultuar a Deus, Deus fala conosco e a gente reage. Ana então está diante de Deus, está orando, está colocando diante de Deus a sua causa, e diante disso ela reage fazendo um voto a Deus. Senhor, gostaria tanto que o Senhor me desse um filho, e se o Senhor me der esse filho, eu vou consagrar ele, ou consagrá-lo ao Senhor por toda a vida. Ana não está fazendo uma barganha com Deus, porque quem vai perder aqui é Ana. Porque ela ia entregar o filho para sempre, para o filho servir a Deus. E ela então coloca esse voto diante de Deus. E ela então, diante disso, percebam, que ela ao fazer isso, ela toma atitudes práticas e concretas, por isso que não é uma religião. É um negócio que vai mudando a nossa caminhada. Ana, diante dessa questão prática diante de Deus, ela fala: Senhor, cumpra em mim o teu querer, faça em mim a tua vontade. Usa a minha vida para a glória do teu nome. Agora eu gostaria muito de ter um filho. Eucana é um homem extraordinário, mas eu gostaria tanto de segurar uma criança minha.
mas essa criança, antes de ser minha, olha o que está dizendo, é sua. É seu filho. Ah, irmãos, que ensinamento precioso de nós consagrarmos os nossos filhos a Deus. E essa é a terceira lição que Ana nos ensina. Que Ana caminha com essa vida transformada. O texto no finalzinho vai dizendo que Ana, então, o sacerdote diz a ela no verso 17, vai-te em paz e o Deus de Israel conceda a sua petição. Verso 18, ela disse então, amém, que o Senhor me abençoe. E ela foi o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais. Ah, irmãos, estar diante de Deus, nesse relacionamento com Deus, Ele muda o nosso coração. Ele tira a amargura do nosso coração, Ele tira o ressentimento, Ele tira o amargo de nossa vida e traz de novo um sorriso, porque Ana sabia que Deus tinha ouvido o seu clamor e que no tempo dele as coisas iriam acontecer. E Ana sai da presença de Deus fortalecida, ela sai da presença de Deus renovada, e o termo aí é transformada. Não foi Eucana que transformou a vida dela. Não foi Deus punindo Penina por causa da zombaria que Penina fazia. Não. Deus mudou o coração de Ana. E aqui outra lição para a gente está esperando os outros mudarem. Quando o outro mudar, eu mudo. E se o outro não mudar? Então isso é sério para a gente. Ana nos ensina então que essa fé, ela sempre nos leva a uma novidade de vida, sempre nos leva à transformação. Porque isso é precioso, porque tem muita gente dentro das igrejas, gente, mas ele é um religioso, ele não muda de vida, ele não é transformado para melhor, ou seja, ele não está andando com Jesus e com o Evangelho, está andando com outra coisa. Porque quem anda com Jesus e com a palavra de Deus é constantemente confrontado à mudança. E o Espírito Santo de Deus nos move para a mudança. Então isso é muito significativo, isso é muito profundo. Percebam, meus queridos irmãos e irmãs, que Ana levanta agora diferente. E ela vai enfrentar e viver a sua vida agora sem essa angústia no coração. Então ela investe em Deus, ela investe na sua fé, e essa fé leva ela a um relacionamento profundo com Deus. E eu já perguntei aos irmãos, como que está a nossa vida espiritual? Essa fé em Deus leva a uma reação prática, ela consagra aquilo que ela tem e é diante de Deus. Senhor, usa isso para a glória do Teu nome, eu quero consagrar isso ao Senhor. Olha como que isso é precioso. E ela também, essa fé, traz Ana para uma transformação de vida. Ela aprendeu a deixar diante de Deus a sua angústia, o seu desespero e as suas tristezas. E por fim, nós aprendemos com Ana, que além de investir na família, 3 Fs para a gente guardar. Além de investir na família, ela investe na fé e agora ela investe no seu futuro. Que futuro é esse, pastor? O futuro aqui é o garoto Samuel. Ana entrega tudo a Deus, a vida, o casamento, a família, os filhos, tudo é de Deus. E ela faz um voto, e agora chega o momento dela cumprir esse voto. Enquanto nós vemos que a Bíblia diz que Samuel nasceu, e Samuel então está crescendo nesse ambiente piedoso. Eucana é um homem piedoso e Ana também. Ela fez o voto e agora está na hora de cumprir. E o menino precisa ser desmamado primeiro. Alguns historiadores dizem que o menino, na nação ali, na história do povo de Deus de Israel, se desmamava com 3 anos, outros historiadores dizem que com 8. A Bíblia fala lá quando Isaac cresceu e foi desmamado, possivelmente com 8 anos, imagina, criança com 8 anos mamando, não ia querer largar, né? Mas aí tem um romper aí, etc. Então o menino foi desmamado. Nesse tempo, enquanto esteve com a sua mãe, Samuel, presta atenção, aprendeu a temer o Deus dos seus pais.
aprendeu a orar com a sua mãe. Ai, irmãos, como que isso é precioso. Uma das maiores imagens que eu tenho da minha mãe, um dia chegando de uma noitada, entrando na casa e abrindo a porta do quarto da minha mãe, a minha mãe de joelho orando por mim. Gravado na minha mente. Samuel aprendeu com a sua mãe e com o seu pai a temer a Deus. Aprendeu com os seus pais a orar a Deus, a buscar, a amar, a servir. Aprendeu os mandamentos de Deus com os seus pais. Notem que o futuro de Israel seria tremendamente impactado, presta atenção, por uma família simples. De um lar, de uma mãe piedosa e de um pai piedoso, que fizeram um voto para Deus de consagrar esse filho para o Senhor. E Samuel impacta não só a vida dos seus pais, mas a vida de uma nação inteira. E isso é extraordinário, porque nós vemos então uma mãe e um pai que investem no futuro, e esse futuro, presta atenção, não é numa aposentadoria, não é numa independência financeira, eles investem na vida dos seus filhos. E não é para esse filho se tornar, em primeiro lugar, um excelente profissional, não é para esse filho também se tornar um bom cônjuge. Em primeiro lugar, nós investimos na vida dos nossos filhos para que eles aprendam a amar a Deus e a servir a Deus. Nós precisamos orar pelos filhos por 4 Cs. Primeiro, conversão. Repitam. Nós precisamos orar para que os nossos filhos se convertam a Deus. Eles podem ser batizados na igreja, criados na igreja, professar a fé na igreja, casar na igreja e morrer na igreja e acordar no inferno. Eles tiveram um compromisso com a igreja, não com Jesus. Primeiro C, conversão. Senhor, converta os nossos filhos, salve-os do inferno, para eles aprenderem a amar a Deus. E eles vão aprender aonde? Em casa. Primeiro lugar, em casa, porque a igreja, primeira igreja qual que é? A casa. A igreja, a família da fé é parceira. Segundo C, que nós devemos orar pelos nossos filhos, por caráter. Para que eles cresçam homens e mulheres de princípios. Caráter. Aonde os nossos filhos vão aprender que não se deve mentir? Assistindo a Xuxa? Não existe mais isso, né? Assistindo Peppa Pig? Presta atenção. Hoje nós pagamos para o esgoto entrar dentro de casa. Nós pagamos. E colocamos os nossos filhos para beber o esgoto. Nós pagamos. Deixamos a TV educar os nossos filhos. É lá que eles vão aprender sobre caráter, sobre princípios, sobre valores. Não. Então nós precisamos orar. Senhor, transforme o caráter dos nossos filhos. Segundo C, vamos lá repetir. Primeiro C. Segundo C. Terceiro C, casamento. Eu oro pela Bibi desde quando ela nasceu. Eu lembro uma vez que eu segurei ela no meu braço e peguei os lábios dela, eu comecei a passar o dedo, falei, Jesus, quem vai beijar esses lábios? Ela sabe disso. Jesus, 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 e aquilo me deu um arrepio, um negócio. Aí hoje a gente ora, Senhor, coloca um abençoado do Senhor, um servo do Senhor, para beijar esses lábios, cuidar dela. Precisamos orar pelos casamentos dos nossos filhos. Porque se eles, presta atenção, se eles fizerem uma boa escolha com o temor de Deus, presta atenção, o abençoado também será a gente. Por isso é sério. Se eles fizerem bons casamentos, nós também receberemos as bênçãos.
3 Cs, vamos lá? Conversão, caráter, casamento. E qual o outro C? O que os irmãos acham? Agora fugiu a palavra aqui, mas era a questão da profissão. Depois eu acho o C que dá aí. Nós precisamos orar para que os nossos filhos cumpram a sua vocação. Que sejam bons profissionais. Agora não para ganhar dinheiro. Primeiro para glorificar a Deus. Se o filho vai ser um investidor da Bolsa de Valores, vai se tornar um homem bilionário, glória a Deus, mas que ele tema a Deus. Que ele tenha caráter. Que ele tenha um bom casamento para glorificar o Senhor. E que ele cumpra esse projeto e propósito de Deus, sendo uma bênção. Não é nada de errado. Carreira. Quem salvou? A Suzy. Carreira, Suzy. Obrigado. Carreira. Seguir a carreira. Às vezes Deus vai chamar você, querida irmã, e eu falo isso com muito temor, por exemplo, para Bibi, para ser uma dona de casa. Qual que é a sua carreira, Bibi? É o seguinte, eu formei nisso, mas eu sou uma dona de casa. Que você seja a melhor dona de casa, para a glória do Senhor, cuidando da sua família. Ana, qual é a carreira de Ana? Cuidar do filho. E a Bíblia diz que Ana não teve só Samuel. Deus abençoou ela de maneira extraordinária, que ela teve outros filhos. E aqui, irmãos, o futuro de Israel, Deus, em sua infinita graça e misericórdia, colocou nas mãos de uma família simples. Deus usou uma mulher estéril. Você percebe que Deus gosta de trabalhar com coisa difícil, está vendo? Seria mais fácil, né, ele pegar uma mulher que fosse tranquila para engravidar? Aí Deus de vez em quando diz o seguinte, eu vou mandar o Salvador através de uma virgem. Ah, Senhor, facilita. Mas Ele gosta de trabalhar, presta atenção, no meio das impossibilidades humanas. Aí a gente fala, Senhor, não é possível. Ele diz, você quer ver? Eu faço o impossível acontecer. E Deus toca no ventre de Ana. Ela engravida. E aquele fruto que vai se desenvolver será o maior profeta de Israel. Eucana e Ana são instrumentos de Deus, são respostas de Deus à oração e o clamor de um povo. O povo de Israel clamava a Deus por um juiz, por um profeta. Percebam que um lar piedoso pode transformar uma nação. Percebam que um filho consagrado a Deus, dedicado ao Senhor, pode ser um instrumento poderosíssimo de Deus para cumprir os propósitos de Deus. Há um provérbio africano que diz assim: a ruína de uma nação começa nos lares do seu povo. A ruína de uma nação começa nos lares do seu povo. Ana e Eucana preparam Samuel para ser um servo de Deus, dentro da sua casa. Preparam Samuel para que Deus o use para a glória do seu nome. Preparam Samuel para que ele seja esse instrumento poderoso. Por isso, meus irmãos, nós nunca devemos subestimar o poder de um lar consagrado ao Senhor. O poder transformador de um lar que se ajoelha diante de Deus e consagra tudo o que tem e tudo o que é. Nós não podemos subestimar o poder de uma criança pequena totalmente nas mãos de Deus. Deus pode mudar não só uma vida, como mudou a vida de Ana, não só uma família, como mudou a família de Ana e de Eucana, mas Deus pode mudar uma nação. E aí, irmãos, nós concluímos, olhando para esses aspectos, que através dessa experiência de Ana e de Eucana, Deus deseja nos ensinar que não há melhor investimento nessa vida do que a fé,
a família e o futuro. Quem sabe, olhando para nós nessa noite, nós olhamos e aprendemos que nós precisamos investir na nossa família. Apesar das dificuldades, dos desencorajamentos e dos desesperos, precisamos repensar, precisamos investir, precisamos rever as prioridades. Eu não sei qual é a prioridade da sua família. Eu sei da minha família, mas que Deus nos ajude a investir na nossa família. Investir na fé. Invista na chama da sua fé. Tenha um relacionamento pessoal e profundo com Deus significativo, ao ponto das pessoas à sua volta olhar e falar: nossa, não sabia que você era um homem religioso. E a hora que ele falar que você é religioso, ele diz: não, eu não sou religioso, eu tenho um relacionamento com Deus profundo e verdadeiro, através de Jesus. E que essa fé nos faça agir de forma prática e positiva, e transformadora, diante das situações e também na vida das pessoas. E por fim, que nós possamos investir no nosso futuro, entregando tudo o que temos nas mãos de Deus. E o que temos nas mãos de Deus são os nossos filhos, para que Deus os use para a transformação da nossa nação. E eu sempre digo, o presidente atual da nossa república e os outros presidentes que nós tivemos, tiveram um pai e uma mãe. Quem sabe você está cuidando do futuro presidente ou presidenta do país, sem que você saiba. Quem sabe você está cuidando daqueles que podem transformar a nossa nação para a glória de Deus. Agora, nós não podemos subestimar, nós não podemos nos desanimar. Eu sei que investir na família não é fácil, mas que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude e nos abençoe. Abençoe nossa vida, nosso casamento, nossa família e nossa igreja. E a mamãe, no dia das mamães, não descanse de lutar por sua família. Não deixe de lutar por aqueles que você ama, para que eles amem e sirvam a Jesus de todo o coração. Que Deus conceda a graça de as mamães da nossa igreja, que elas possam ser mães segundo o coração de Deus. Uma mãe que investe na fé, na família e também investe no futuro. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Feche os seus olhinhos, abaixe sua fronte. O que Deus falou ao seu coração nessa noite? Hoje gostaríamos de orar em favor das mães e também em favor dos filhos. Ore por esses 4 Cs na vida do filho: conversão, caráter, casamento e a carreira, que é a vocação que eles exercerão. Peça a misericórdia de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa. Não desista da sua família. Deus fez com que uma estéril fosse mãe de filhos. Ele pode, se Ele quiser, transformar a sua casa. Agora é preciso que a gente se disponha a investir. Você tem investido, você tem dado o seu melhor. Vamos pedir a ajuda do Senhor. Senhor, me ajude, eu quero lutar pela minha casa, quero lutar pela minha família. Precisamos consagrar a Deus tudo que nós temos, tudo que nós somos. Senhor, use tudo para a glória do Teu nome. Se não for para viver para a glória do Teu nome, que o Senhor tire a minha vida. Nós queremos viver para a glória do Teu nome. Vamos pensar naqueles filhos que estão afastados, naqueles que estão distantes. Um pai e uma mãe que são piedosos, tenham os seus filhos para que eles sejam instrumentos da glória de Deus. Nós não colocamos filhos na face da terra para eles serem usados como um instrumento de Satanás, um instrumento de maldição nessa terra. Não, 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 não. Nós colocamos filhos nesse mundo para que eles sejam instrumentos
abençoadores de Deus. Clame a Deus pela sua família. Consagre a Deus a sua família, como Ana fez. E vamos pedir a ajuda de Deus para que a gente invista na nossa família e também na nossa família da fé. A gente invista na nossa fé e invista também no futuro. Que Deus use os nossos filhos, que Deus use a nossa família, se Ele quiser, para transformar essa nação, para abençoar essa nação. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vamos então participar agora da ceia do Senhor. Peço que você pegue aí os elementos, prepare para a gente então cear. Irmãos queridos, como é que 1 Samuel, capítulo de número 1, dos versos de 1 a 28, nos ensina sobre Jesus? Jesus foi aquele que veio até nós, morreu numa cruz, para que eu e você tivéssemos vida e tivéssemos condições para investir dessa maneira. Deus investiu na nossa vida. Ele tem investido de nós. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo tantas coisas que precisam ser consertadas, pecados que precisam ser tratados, situações que precisam ser mudadas, e aí eu lembro do poder do amor de Deus, do poder da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo de Deus, e de que Ele é um Deus que não desiste de mim. Então, Senhor, transforma a minha vida, transforma o meu caráter, transforma a minha família, e use tudo que nós temos e somos para a glória do Teu nome. Ah, Senhor, como precisamos de Ti. E a Bíblia então vai dizer que nessa grande família da fé, que Jesus fez com que nós participássemos, nós também precisamos investir nessa família. A igreja não irá para frente, a igreja de Itanhandu, presbiteriana de Itanhandu, não irá para frente se nós não investirmos nela. E quando eu digo investimento, estou falando de dinheiro. Investir a nossa vida, investir nos relacionamentos, lutar pela igreja, apesar dela, dos problemas, das dificuldades. Nós somos imperfeitos, mas nós temos um Deus que é perfeito, e Ele está nos ajudando a caminhar. Assim como eu não desisto da minha família, nós também não podemos desistir da igreja. Que Deus nos ajude a caminhar, e é por causa dele que nós caminhamos. Nós somos lembrados então dessa noite, de que nós só podemos ser um, por causa de Jesus. Por isso é que nós precisamos de amor e perdão. Nós vamos pisar na bola uns com os outros, nós vamos machucar uns aos outros, às vezes seremos injustos uns com os outros, e nós precisamos do perdão de Deus. Senhor, me ajude a perdoar como o Senhor me perdoou. Me ajude a amar o meu irmão como o Senhor me ama. Me ajude. E a Bíblia diz então que na noite que Jesus foi traído, Ele tomou o pão, Ele partiu, deu graças e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele em memória de mim. Vamos cear. A Bíblia diz que após haver ceado, Jesus tomou o cálice, e Ele também disse aos seus discípulos: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, bebei também dele em memória de mim. Vamos cear. Coloquemos-nos de pé, para a gente orar. Feche os seus olhos, abaixe sua fronte. Ore para Deus fortalecer você,
para Deus fortalecer a sua fé. Senhor, me ajude a viver nesse mundo para glorificar o Teu nome, Senhor. Mesmo diante das dificuldades, dos desencorajamentos, das situações incompreensíveis. Me dê força, aumenta a minha fé, a minha esperança. Me ajude a ser um homem, uma mulher segundo o Teu coração. Ore pela sua casa, peça a bênção de Deus para a sua família. E nós nesse mês de maio temos orado, pedindo a Deus um milagre para a nossa casa, um milagre para a nossa família. Ore ao Senhor, pedindo a bênção do Senhor para a sua semana, pedindo a bênção de Deus para os seus sonhos, projetos, que esses sonhos e projetos estejam dentro da vontade de Deus. E se não tiver, peça para Deus fechar a porta, para Deus mostrar para você a sua vontade. Vamos orar em favor do nosso mundo, no enfrentamento dessa pandemia. Vamos lembrar de orar pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelo nosso estado e também os nossos governantes, pela nossa cidade e os nossos governantes. Vamos lembrar de orar pelos sofredores, aqueles queridos e queridas que precisam do consolo, do conforto, do encorajamento de Deus, aqueles que precisam de uma intervenção particular da parte do Senhor. Vamos orar pela vida da nossa igreja, para que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a andarmos como uma família. E vamos lembrar também de orar pelos missionários, os evangelistas que estão espalhados por tantos lugares, pregando a palavra do Senhor. Bondoso e amado Deus, queremos colocar a nossa semana diante do Senhor. Ó Pai, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas necessidades, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor se lembre de nós, que o Senhor coloque os seus olhos em nós, no sentido de focar, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja que nós realizemos, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor, ó Deus, nos encoraje, que o Senhor nos renove e que o Senhor nos visite com as bênçãos de bondade do Senhor. Ó Pai, colocamos o Teu povo diante do Senhor. O Senhor deu uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana repleta da graça, da bondade do Senhor. Nos dê a oportunidade de testemunharmos do grande Deus que Tu és e da grande salvação que o Senhor nos proporciona em Cristo Jesus. Nos dê graça, Senhor, de sermos um homem, uma mulher segundo o Teu coração. Que possamos, ó Deus, olhar esses investimentos e fazermos os melhores investimentos da vida, que é investirmos na fé, que é esse relacionamento pessoal com o Senhor, que é investirmos na nossa família e que é investirmos no futuro, quando investimos na vida dos nossos filhos, preparando eles para amar o Senhor de todo o coração, preparando eles para que eles sejam, ó Deus, transformados no seu caráter, para que eles façam bons casamentos para a glória do Teu nome, e para que eles, ó Deus, possam servir a vocação, a carreira, também trazendo glórias ao Senhor. Ó Pai, nessa noite nós oramos especialmente pela vida das mamães. Conceda graça, Senhor, para que cada mãe dessa família da fé seja um instrumento valoroso e poderoso nas Tuas mãos. Ó Pai, aquelas mães que ainda não tiveram esse encontro, esse relacionamento pessoal com o Senhor, que o Senhor abra o coração, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, nós lembramos também dos filhos que estão afastados, que estão distantes, daqueles que estão de costas para o Senhor. Ah, Senhor, salve-os em nome de Jesus. Traga o Senhor à Tua presença e que eles se rendam diante da majestade do Senhor, porque não há maior presente para um pai e uma mãe do que ver um filho servindo ao Senhor de todo o seu coração. Essa é a nossa oração, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui oramos. Amém e amém. Recebei a bênção do Senhor. E agora, meus irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as ternas e supremas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém
e amém. Meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos, uma excelente semana em nome de Jesus, e até quarta-feira, se Deus nos permitir, na nossa live de oração, às 19h30. Um abraço a todos, uma excelente semana, em nome de Jesus.